Pessoal, mais uma vez estamos aqui de volta para dar reiniciar, melhor dizendo, a sequência de módulos. Agora estaremos falando transportadores de materiais em relação a MR12. Início do vídeo 15. Então temos lá 12.8.1. Os movimentos perigosos dos transportadores contínuos de materiais acessíveis durante a operação normal devem ser protegidos especialmente nos pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento. Então os transportadores, está mostrando um exemplo. Então, o que a norma já de início ela começa a orientar? Que durante a operação normal deve estar protegido contra pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento. São exatamente riscos possíveis de acontecer em transportadores. Também numa área de trabalho, você tem máquinas e equipamentos. Você pode estar até enquadrado em cima de máquinas e equipamentos. Precisa ser protegido, ter proteções para proteger a vida do trabalhador no ambiente desse. Então daqui você já observa proteções na botoeira de emergência, né? Nós temos também aqui uma parte que passa pelo enchimento e pode ser projetado material em cima de alguém. O caso mesmo de indústrias de bebida, por exemplo, trabalha com muita garrafa e passa ali numa enchedura numa considerável velocidade. Então são coisas que possuem riscos transportadores e dependendo da estrutura. Vai ser combinado nisso a ergonomia, vai ser combinado nisso o layout da instalação, tudo de acordo com a adaptação do meio ao ser humano. Então, no sistema ergonômico, nós estaremos falando mais sobre isso. Então, como vocês estão vendo, a ergonomia dentro do ambiente, o transportador dentro do ambiente industrial e precisa ser considerada a ergonomia. Observe que os transportadores, às vezes, têm partes bem altas. Então, você tem que ter lugar para passagem, lugar para também sinalizar para não passar ou para ter cuidado, lugares que podem bater a cabeça, o próprio aterramento da estrutura também precisa se pensar nisso, aterrar na malha de terra. Então, esse aí é o exemplo de transportadores dentro do ambiente à luz da MR12. Aí vamos lá. Os transportadores contínuos de correia, cuja altura da borda da correia que transporta cargas superior a 2,70 m do piso, estão dispensados de observância do item 12.8.1, que é esse aqui. Ó. Então, mas olha a altura que ele está. 2,70 m, né? Uma altura quase 1 metro maior do que o tamanho mediano do brasileiro. Brasileiro no geral. Desde que não haja circulação nem permanência de pessoas na zona perigosa. Um transportador, dependendo da velocidade que ele trabalhe, pode ser perigoso. A pessoa pode ter agarramento, prisão, esmagamento. Então o transportador aqui, está colocando, se você tiver um transportador numa altura bem elevada, desde que não tem permanência de pessoas, e desobriga de ficar pensando na segurança dentro desse contexto que nós falamos ali, de ter aprisionamento, pessoas, agarramento, coisas dessa natureza, que são riscos, são fatores de risco. Os transportadores contínuos de correia, em que haja proteção fixa distante, associadas à proteção móvel intertravada, que restringe ao acesso a pessoal especializado para realização de inspeções, manutenções e outras intervenções necessárias, estão dispensados a observância do item 12.8.1, que já é esse aqui. Ó. O que nós temos, para ficar bem claro, os transportadores contínuos de correia em que haja proteção fixa distante, associada à proteção móvel. Então, você já sabe que a proteção móvel, intertravada, é quando se vai abrir a área lá da zona, ter acesso à zona perigosa, a proteção pode ser intertravada, a proteção móvel ela é instalada quando precisa abrir essa proteção uma vez por dia, ou durante o turno de trabalho. A proteção fixa não, já é através de parafusado ou até em alguns casos soldado, mas o normal é parafusado. Que restringe o acesso a pessoal especializado para a realização de inspeções,
manutenções e outras intervenções necessárias. Estão dispensadas da observância do item anterior. Os transportadores contínuos de correia, cuja altura da borda da correia que transporta a carga seja superior a 2,70, nós vimos lá no slide anterior, do piso, deve possuir em toda a sua extensão passarelas em ambos os lados, atendidos os requisitos do item 3 do anexo 3 da norma. Então, o anexo 3 da norma fala de passarelas, fala de acessos de maneira geral. E nós já comentamos sobre isso. Então, quando fizer a instalação, parte da edificação, verificar lá o piso para suportar os esforços, não aguentar o peso, tem que ser concretado da maneira adequada, as questões ergonômicas, as questões de circulação do pessoal, e entra também essa instalação aí que são dos transportadores, obedecendo aos requisitos de norma. Os transportadores cuja correia tem a largura de até 762 milímetros, ou 30 polegadas, podem possuir passarela com apenas um dos lados, devendo-se adotar o uso de plataformas móveis ou elevatórias para quaisquer intervenções e expansões. Os transportadores móveis articulados, em que haja possibilidade de realização de qualquer intervenção e inspeção a partir do solo, ficam dispensados da exigência do subitem 12.8.2. Ficam dispensados da obrigatoriedade do cumprimento dos subitens, final ponto 2 e o final ponto 1, os transportadores contínuos de correia cuja manutenção e inspeção seja realizada por meio de plataformas móveis ou elevatórias, atendidos os requisitos do item 4 do anexo 3. Então, o anexo 3 do item 4, o item 4 do anexo 3 estará tratando de acessos. Os transportadores de materiais somente devem ser utilizados para o tipo de capacidade de carga para os quais foram projetados. Os cabos de aço, correntes, lingas, ganchos e outros elementos de suspensão ou tração e suas conexões devem ser adequados ao tipo de material e dimensionado para suportar os esforços solicitantes. Então, vocês estão observando. É claro que esse material não é só usado em transportadores, pode ser usado também em monovia, pode ser usado também em ponte rolante, depende do cenário, isso tudo precisa ser dimensionado e tem normas que tratam do assunto. Nos transportadores contínuos de materiais que necessitem de parada durante o processo, é proibida a reversão de movimento para essa finalidade. O transportador contínuo, nesse caso, reversão, essa finalidade eu preciso que necessite de parada durante o processo. É proibida a permanência e a circulação de pessoas sobre partes em movimento ou que possam ficar em movimento. Lembrando que qual é o risco de acidente? Agarramento, aprisionamento, esmagamento. Nas situações em que haja inviabilidade técnica do cumprimento do disposto no subitem 12.8.6, devem ser adotadas medidas que garantam a paralisação e o bloqueio dos movimentos de risco, conforme disposto no subitem finais ponto 3 e final ponto 3.1. A permanência e a circulação de pessoas sobre os transportadores contínuos deve ser realizada por meio de passarelas com sistema de proteção contra quedas, conforme item 7 do anexo 3 da CNR. Como já disse, o anexo 3 ele só cuida de acessos. E, é claro, tem que estar combinado também a questão de layout, né, e também de arranjo físico do local. Os transportadores contínuos acessíveis aos trabalhadores devem dispor ao longo de sua extensão de dispositivos de parada de emergência, de modo que possam ser acionados em todas as posições de trabalho. É bem verdade que, mesmo sendo aqui essa parte tratando só de transportadores, é preciso se ter a questão da tensão que vai alimentar o local, os aterramentos, né, os acessos, todas essas coisas precisam ser observadas e também sistema de comando, de parada de emergência, acionamento, voltados para os transportadores.
Então, tudo que tem nessas normas todinhas tem que ser aplicado a cada equipamento e máquina. Os transportadores contínuos acessíveis aos trabalhadores ficam dispensados do cumprimento da exigência do subitem 12.8.7, se a análise de risco assim indicar. Então, coração de tudo isso é a análise de risco e a apreciação de risco. A análise de risco, ela dá para fazer uma análise do local que envolve também perigo. Análise preliminar de perigo, identifica os perigos e vê as medidas de controle. Quando entra a parte do risco, te dá se o risco é aceitável ou não. A apreciação do risco já tem por definição o conhecimento total do risco, que envolve identificação dos perigos, análise, que é os dados, e avaliação dos riscos, para dar um peso para eles. Na metodologia para análise e apreciação de risco, nós utilizaríamos também a metodologia HRN, vamos falar mais à frente. Nos transportadores contínuos de correia, cujo desalinhamento anormal da correia ou sobrecarga de materiais ofereçam risco de acidente, deve existir dispositivos que garantam a segurança em caso de falha durante sua operação normal e interrompam seu funcionamento quando forem ultrapassados os limites de segurança, conforme especificado em projeto. Então, o projeto precisa contemplar tudo isso, mas precisa estudar toda a NR12, compreender item a item, que nós temos o sistema de segurança, tem também dispositivo de parada, partida e acionamento, e ainda tem também dispositivo de parada de emergência. São informações relevantes para se fazer projeto para os transportadores. Durante o transporte de materiais suspensos, deve ser adotadas medidas de segurança visando a garantir que não haja pessoas sob carga. Então, isso aí pode ser através de sirenes, as pessoas estando treinadas, capacitadas para isso, ou mesmo pode ser posto uma delimitação na área através de correntes ou outros materiais que podem ser usados para delimitar uma área, ou para isolar uma área, ou para segregar uma área. Medidas de segurança previstas nos subitem 12.8.9 devem priorizar a existência de áreas exclusivas para a circulação de carga suspensa, devidamente delimitadas e sinalizadas. Então, está vendo o que eu falei no slide anterior. É permitida a permanência e a circulação de pessoas sob os transportadores contínuos somente em locais protegidos que ofereça resistência a dimensões adequadas contra a queda de materiais. É até permitido, só não pode acontecer a queda de materiais. Daí tem que ter a medida de controle para esse tipo de coisa. Uma edificação com resistência para tudo isso. No transporte de materiais por meio de teleférico, dentro da unidade fabril, é permitida a circulação de pessoas, devendo ser adotadas medidas de segurança que garantam a não permanência de trabalhadores sob a carga. Então não se pode ficar, em outras palavras, ninguém sobrecarga, andando debaixo da carga, ou ficar trabalhando debaixo da carga, ou num posto de trabalho, mesmo que seja temporário, debaixo de locais que têm movimentação de carga. No transporte de materiais por meio de teleférico em áreas que não seja propriedade ou domínio da empresa, fica dispensada a obrigação, lógico, porque se a empresa não é dona do local, então tem sentido, tem que responder por isso. Desde que garantida a sinalização de advertência e sem prejuízo da observância do disposto nas legislações pertinentes nas esferas federal, estadual e municipal. Então, você vê mesmo lá do lado de Paraíba, de Aparecida do Norte, ali tem teleférico que cruza a Dutra, numa altura bem elevada, não para nada. Então, mas a legislação provavelmente a estadual e a municipal permitiu esse tipo de atividade ali. Finalizamos aqui o vídeo 15. Pessoal, aguardamos dúvidas de vocês. Leiam o material, assistam o vídeo, façam pesquisas para poder chegar ao estado de arte da técnica.